O Inter, enfim, responde às investidas de Taison, uma inversão de valores, um jogador que quer voltar e publicamente, relata o seu desejo de vestir a camiseta do Internacional. Porém, o martelo foi batido. Quero falar também sobre um atacante que está deixando o Internacional e outro que deve ser contratado de forma definitiva. E o Colorado já trabalha pela manutenção deste atleta. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, Eu tenho muita coisa para falar com vocês, então vamos atualizar tudo do Internacional nessa sexta-feira, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo. Já deu uma olhada no licenciamento do teu carro? Não vai deixar para a última hora, hein? Não vai atrasar. Então faz o seguinte, clica aqui no link que está na descrição, baixa o aplicativo da Zapay, que eu tenho certeza, turma, que você vai ficar em dia com pouquíssimos cliques. E ainda por cima tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é só baixar o app da Zapay e tem descontaço para quem é inscrito aqui no canal do Colar, tá certo? Turma, vamos atualizar as últimas informações do Internacional, porque, enfim, vai acabar a novela Taison. E ela não é com um final feliz, pelo menos para quem gostaria de ver o Taison de volta ao Beira-Rio para a sua terceira passagem. O que eu pude apurar, ainda na tarde da última quinta-feira, coloquei inclusive lá nos stories, para quem não me segue lá no @lucascolar, me siga, no Twitter também, o X, o falecido Twitter. O Inter e Taison tiveram o primeiro e talvez único contato oficial nos últimos dias, mais especificamente ontem. E esse contato foi feito através do presidente Alessandro Barcelos, que entendeu as manifestações do Taison. Óbvio que o departamento de futebol não está alheio às declarações dele, até porque foram várias, uma para o Rafael Sobis no 4D TV, outra no GE. Globo. Então foram declarações que repercutiram, ainda mais num período sem futebol, onde as informações circulam muito mais rapidamente, ganham um protagonismo maior. E o que foi dito para o Taison é o seguinte: o Inter respeita muito a história do Taison, é sempre um jogador muito bem-vindo no ambiente do Internacional, só que neste momento o departamento de futebol optará por um outro caminho. O Inter não trabalha com a contratação do Taison. O Inter entende que no planejamento, que não está sendo feito agora, isso são palavras do vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, em entrevista ao repórter Jason Lisboa em GZH, que o planejamento já vem sendo feito de muito tempo, e eu tô curioso por esse planejamento, para ver quem o Inter vai contratar. Não cabe o Taison, pelo menos foi o que foi dito pelo Bisol. Então a gente pode praticamente descartar o nome do Taison da lista, e com isso ele disse inclusive publicamente que estava aguardando a resposta do Internacional para definir o seu futuro. Ele tem uma proposta de renovação do PAOK da Grécia, onde ele fez uma ótima temporada ano passado, e neste ano também, então a tendência é que renove por mais um ano com o clube grego, sendo assim, imagino que esteja esgotada a passagem do Taison pelo Internacional, campeão da Libertadores em 2010, peça importante no time, em especial do Celso Roth. Agora, voltou lá em 2021, fez aquele gol que rebaixou o Grêmio no Brasileirão, e fica por aí as lembranças do Taison, Claro que tem gente que lembra mais de forma pejorativa, e eu respeito, mas eu trato ele como um jogador importante da nossa história e desejo sucesso para ele também, apesar de entender que neste momento, vendo o cenário atual do Inter, eu entendo que ele teria espaço, mas respeito as opiniões contrárias, que não são poucas, E a gente tem esse debate e espaço aberto aqui dentro do canal. Ainda falando sobre atacantes, eu quero falar de um que está saindo, que é Luca, jogador que subiu ainda aos profissionais do Inter na temporada de 2022, sob o comando ainda do Mano Menezes. Ele faz, em especial, uma grande temporada com o Inter, eu não vou dizer uma grande temporada, estaria sendo até desonesto com vocês, Tem o seu maior protagonismo em 2023, naquela fase de grupos, onde ele participa, de gols que classificam o Inter para a próxima fase. O Inter depois, cai na semifinal e ele acaba perdendo espaço. Só que assim, gente, se a gente for ver o Luca esse ano, já são 12 jogos entre Libertadores, Série A e Campeonato Gaúcho, nenhum gol, nenhuma assistência.
O último gol do Luca pelo Inter foi aquele gol, né, de bicicleta contra o Caxias e outro gol que ele faz nesse mesmo jogo, né? A passagem do Luca pelo profissional do Inter tem 3 gols, né? Sendo 2 no mesmo jogo. O Vitor Gabriel só nessa temporada já tem 3 gols. Então isso diz muito, né, sobre o Luca hoje no plantel profissional do Inter. É um jogador que surgiu muito bem, mas sinceramente, né, até o momento não disse a que veio, já são 22 anos, né, já é um jogador que está passando a idade. E o que me disseram é o seguinte: tanto o Inter quanto o Luca, eles têm a mesma opinião, de que no Inter ele não terá espaço e que ele precisa jogar neste momento para se desenvolver como profissional. Ele ainda é um jogador sub-23, vamos dizer, então ele ainda tem espaço para evolução dentro da sua trajetória. E tem alguns mercados que estão buscando informação sobre esse jogador. O mercado, né, periférico da Europa, aqui posso citar, né, alguns países, Bulgária, Polônia, Chipre, né, tem buscado informações sobre este atleta, e o mercado da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa saída deve acontecer, só que tem um porém. O Luca tem o contrato encerrando com o Inter no final do ano, e esse contrato ele deve ser renovado por pelo menos mais uma temporada, e aí, né, ele será emprestado com opção de compra, para que o Inter não perca o jogador caso ele faça uma baita temporada. Posso citar aqui um outro exemplo, né, o alemão no Oviedo, né, agora alçado ao status de ídolo, né, do Real Oviedo, que conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Espanhol. Então a gente pode faturar, ainda mesmo que não seja um valor milionário com o Luca, pelo menos paga, né, o que ele já ficou aqui no profissional, paga, né, um jogador barato, né, que veio ainda oriundo do Ceará, né, para cá, lá em 2020, né, quando ele veio do sub-17 do Ceará para cá, né, então acaba tendo esse protagonismo. Então fica aí esta informação quanto ao Luca, né, que é um jogador que deve estar deixando o Internacional. Por outro lado, quero falar de um jogador que deve permanecer aqui no Inter, mas antes, ó, vem de like, eu quero o like de vocês nesse vídeo, porque tem muita informação. O Carboneiro deve permanecer também no Inter, tá? O Carboneiro que é tratado como um reforço para a volta do Campeonato Brasileiro. No dia 12 contra o Vitória no Beira-Rio, já deve estar à disposição, né, o atacante colombiano. E ele tem o contrato também terminando com o Inter de empréstimo, pertence ao Racing da Argentina, e o Inter já planeja, né, o pagamento de 4 milhões de dólares ao clube argentino, mesmo que, né, o Carboneiro tenha passado mais tempo, né, no departamento médico do que jogando esse ano. Mas quando jogou foi peça importante, jogando por dentro, jogando pelo lado, tanto pela direita quanto pela esquerda. É um jogador que o Inter vê futuro, né? Então o Carboneiro, né, para não virar aquela novela Bernabéu, o Inter já tenta, né, esse contato junto ao Racing para alinhavar as coisas, né, e ficar mais fácil lá no final da temporada. Então Carboneiro deve ficar no Internacional e deve ser reforço para o Roger já na volta aí do Mundial. Beleza? Sexta-feira que não tem Mundial de Clubes, mas é um bom momento para a gente dar uma estudada nas odds, né, do Super Mundial com confronto brasileiro, né? Tem Palmeiras e Botafogo jogando, né, neste sábado, então um brasileiro volta para casa, o outro permanece, e também o duelo entre Benfica e Chelsea. Aqui acho que avança, tá? O Botafogo e o Chelsea. Acho que eles vão avançar a próxima fase aí do Super Mundial de Clubes, que tá impactando todo mundo aí, né? Os duelos já definidos nas oitavas de final, que começam a ser disputadas no sábado. Já no domingo, né, tem Paris Saint-Germain e Inter Miami, Flamengo e Bayern de Munique. Então, né, só jogaço a partir de agora. Então vai lá, palpita, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!